Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult. E hoje nós vamos atender a uma demanda de um assistente, né, aqueles que assistem ao nosso programa, que curiosamente é um amigo de longa data, parceiro nosso, colega de trabalho lá na Consult Cascavel, o meu amigo palmeirense como eu, né, João Marcos Chuviac, que sempre troca figurinhas comigo, né? Um avisa o outro do que acontece, do que muda, e ele já se antecipou, dizendo aqueles cumprimentos tradicionais que os amigos fazem, né? E pergunta, olha, tem ouvido no Paraná alguma movimentação de exclusão da substituição tributária dos produtos elétricos, eletrônicos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos? Baseado no protocolo número 3 de 2026. Bom, vamos começar pelo começo, respondendo inicialmente um pequeno ponto e fazer um passeio para vocês entenderem o porquê que o tema é interessante. Primeiro, no ano passado, quando estivemos em reunião na Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná, com o secretário de Fazenda, né, o Etigara, fomos muito bem atendidos e lá representávamos a OAB e a Comissão de Direito Tributário, bem como o Conselho Regional de Contabilidade, de onde nós participamos lá da Comissão de Assuntos Contábeis, Fiscais e Tributários, e a demanda feita pelo deputado que representava os interesses da atividade produtiva do Estado, né, o chamado G7, foi da retirada da substituição tributária, que ela onera muito a atividade empresarial, porque adiciona uma margem que nem sempre se realiza. O secretário disse que o interesse do Estado é fazer o que foi feito em Santa Catarina e paulatinamente ir retirando a substituição tributária dos produtos. E que não poderia fazê-lo de imediato, porque existe uma previsão orçamentária. E nós estamos falando com colegas contadores que têm noção exata do que uma previsão orçamentária faz em nível de comprometimento de receitas. Ou seja, é preciso que haja uma paulatina substituição dessas receitas para que haja retirada. E assim tem procedido o Estado. O secretário tem honrado aquilo que disse à classe produtiva, né, tanto a industrial quanto a comercial, né, que acaba por rever na prática e sente na carne esse tipo de situação, dizendo, olha, aos poucos nós iremos tirando, e de fato vem fazendo assim. Nós já tivemos alguns casos no ano passado, no ano retrasado, e iremos tendo aos poucos. Dessa feita por meio não só do protocolo 3, que o meu amigo João, lá de Cascavel, nos trouxe, também tivemos o protocolo 2, e eu tomo o cuidado de lê-los para que vocês entendam do que nós estamos falando. O protocolo 2, ele foi publicado no Diário Oficial do dia 5 e revoga o protocolo número 70 de 2011, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, e em especial com o Estado de São Paulo. Já o protocolo 3, também publicado na mesma data, ambos já convalidados pelo despacho COTEP 1 de 26, foi publicado também na mesma data e diz, olha, exclui o Estado do Paraná e altera o protocolo 192 de 11 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Este protocolo número 3 envolve estados como Amapá, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. E vamos começar falando em validade, vigência e eficácia para que nós não percamos a origem das explicações. Isso é imediato, tem aplicação? Bom, vamos começar a explicar que um protocolo, gente, é genericamente um tipo de convênio. Então, nós temos aí o convênio no sentido lato sensu, porque conceitualmente convênio é um acordo, né, entre os estados, é lastreado lá no artigo 199 do Código Tributário Nacional, segundo o qual os estados podem fazer convênios. E ali a palavra convênio é usada no sentido genérico. A expressão lato sensu significa isso, convênio. E no conceito de convênio nós temos protocolo, convênio estrito sensu e ajuste CNF. E cada um desses três, entre aspas,
convênios genéricos, e aqui agora a gente já fala no nome específico, protocolo ICMS, convênio ICMS e ajuste CNF, que é o Sistema Integrado Nacional de Informações Econômicos Fiscais, atendem a demandas específicas. Né? Convênios estão lastreados no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G do texto constitucional, e podem tratar e tratam especificamente no âmbito do ICMS de benefícios fiscais, isenções, né, incentivos, né, atendendo aí a regrinha do artigo 176 do Código Tributário Nacional, segundo o qual só lei pode conceder benefício fiscal. E aqueles que nos perguntam, Gilberto, mas convênio não é lei? E de fato não o é. Mas então por que ele pode? Gente, o papel dos convênios é algo que sempre me intrigou, né, e acabou sendo inclusive minha dissertação de mestrado, e resultou num livro em que nós tratamos do tema, né, livro já editado nos idos de 2001, onde eu tive a grata surpresa, né, da participação na minha banca e também do prefácio do professor Roque Antônio Carrasa, né, e com orientação de publicação. E explicamos exatamente isso, que um convênio é um acordo, e ele não é lei. Agora, qual é o papel de um convênio no sentido genérico? Olha, gente, nós temos um tributo chamado ICMS, de âmbito estadual e distrital, porque o Distrito Federal é uma cidade-estado, né? E que tem 27 donos distintos. Ora, como é que eu vou tratar um convênio de âmbito nacional em que cada estado, cada unidade federada é dono do seu, sem correr o risco de termos uma confusão generalizada? Aí nós entramos em campo com a regrinha do artigo 152 da Constituição Federal, segundo o qual não pode haver diferença de tratamento dos estados, e o princípio da harmonia, da neutralidade, e principalmente aquele que está descrito nos primeiros artigos da Constituição Federal, que é o famoso Pacto Federativo. Ou seja, a única forma, gostemos ou não, de fazer com que o artigo 176 da Constituição, do Código Tributário Nacional, exija uma lei, é por meio de convênio. Por quê? Porque, além do texto constitucional autorizar, estes convênios estão debaixo de um guarda-chuva, que é a Lei Complementar 24 de 75, a mesma que criou o CONFAS. E vejam como uma montagem, né, uma engenharia aqui, para se entender, porque o artigo 146 da Constituição dá esta autonomia para a lei complementar. Ou seja, o que nós estamos falando é que quando nós falamos de isenção e benefícios, tudo é feito por meio de convênio primeiro. Mas, à luz da competência do 155, inciso 2, os estados têm que ratificar, internalizar e depois é que ele passa a ter validade. É bom lembrar que um convênio que trata de benefícios fiscais, ele tem que ter no mínimo 15 dias para que haja ratificação nacional, para entrar no campo da validade. Ele já tem vigência, mas ele tem uma vigência que fica em suspenso até que os estados ratifiquem ou deneguem. Se um estado denegar, ele não vai ter vigência em momento algum, né? É o que nós chamamos de vigência ad referendum. E ele só vai ter validade efetiva quando o estado internalizar, porque cada estado é dono do seu tributo. E é essa a razão porque tem toda essa rotina. E aí você me pergunta, então eu não posso trabalhar isso com protocolo? Não. O protocolo é um outro tipo de convênio, e aqui eu estou me valendo do regimento interno do CONFAS, que regulamenta a feitura de ajustes, convênios e protocolos, né? O convênio 133/97. Lembrando que o ajuste, ele se presta à elaboração de documentos fiscais, CFOP, CSTs e tudo aquilo que diga respeito também às indústrias. É bom lembrar que uma indústria é contribuinte do IPI. O IPI é um tributo federal. Ora, o CONFAS é um órgão, né? Ele foi estabelecido até antes da Lei Complementar 2475, e por ser um órgão, ele não precisa de lei. Ele é apenas um órgão executivo vinculado à estrutura do Ministério da Fazenda, tanto que o presidente, o coordenador do CONFAS é o ministro da Fazenda.
E o seu papel é coordenar, né? O papel que o CONFAS desempenha, entre outras coisas, é de discutir política tributária, né? E, inclusive, vem nos fazendo uma indagação constante. Gilberto, será que com o advento do IBS, né, o CONFAS deixará de existir, perderá sua eficácia? Olha, é pouco provável. Ele pode sofrer mudanças, ele também pode ser extinto, mas ele é um órgão que, além de regulamentar benefícios fiscais, ele também tem participação de agentes, né, stakeholders, né, vamos usar uma palavra diferente, muito importantes no cenário econômico nacional. Então, promove a sistematização de documentação, coleta e elaboração de dados essenciais à formação de políticas econômicas fiscais. E como é uma reunião que congrega a União, ela é interessada na definição, e isso é feito via ajuste CNF, de temas, notas fiscais. Por isso que a União participa. Ela tem direito à voz, não a voto. Também participa o Conselho Monetário Nacional, né? Ou seja, trata aí de política econômica, também de dívida pública interna e externa dos estados e também de transparência, o que significa dizer que a lei poderá ser alterada, dando uma nova roupagem. Mas mesmo que nós admitamos que a partir de 2029 nós começamos a perder aos poucos, né? Então, uma parcela, o ICMS, assim como o ISS, serão paulatinamente substituídos até 2033 pelo IBS, é bom lembrar que os estados continuarão com a competência do ITCMD e do ITBI, e este órgão pode tranquilamente formular temas desses assuntos, ou então passar a ser agregado, né, dos municípios. Isso tudo é uma questão que o tempo vai dizer e vai depender da regulamentação que o comitê gestor venha a dar, vai considerar, agora que a lei complementar 227 foi enfim sancionada, se o comitê, por exemplo, quer que esses assuntos técnicos sejam discutidos numa outra esfera. É bom lembrar que, debaixo da estrutura do CONFAS, vocês podem procurar lá confas.fazenda.gov.br, lá no histórico, no organograma, vocês vão ver que existem comissões técnicas permanentes. Tem uma comissão de energia elétrica, tem uma comissão de automóveis, tem uma comissão de combustíveis, de telefonia, ou seja, são os órgãos que, com base na legislação regulatória, podem dizer se aquele tema pode ou não ser regulamentado. Então, repetindo, convênios genericamente são acordos, temos 3 tipos de convênio, né? No sentido genérico, e aí no sentido específico, convênios ICMS, que tratam de benefícios, né? É bom lembrar que no título do nosso livro nós convênios no âmbito do ICMS, então eu tratei dos 3. O convênio, sentido estrito sensu, que trata de benefício fiscal, lastreado no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G da Constituição Federal, e, por conseguinte, atendendo o artigo 176 da CTN, do CTN para garantir a isenção, né? Só lei pode conceder isenção, a Lei Complementar 2475 convalida os convênios que tenham sido estruturados, feitos no CONFAS e ratificados e posteriormente internalizados. Sempre lembrando que é um acordo, é uma intenção, o que significa dizer que se o Estado não internalizar, ele foi assinado, tem validade, tem vigência, mas não tem eficácia. Aliás, nós já tratamos desse tema em algumas oportunidades aqui na Consulte, e depois, neste material, nós vamos colocar um linkzinho com essas dicas, né? Se você quiser acompanhar o que nós já falamos em termos deste tema, envolvendo aí os convênios, protocolos, nós tratamos desse tema no episódio 79 do nosso Momento Consulte, né, explicando a diferença entre convênio, protocolo e ajuste, e num vídeo específico da Consulte Treinamento, né, que já tem 4 anos, mas é rigorosamente atual. Nós tratamos, inclusive, com uma demonstração de como é o processo de transformação de um convênio, de um protocolo, de um ajuste em legislação efetiva. Ou seja, todos eles precisam ser internalizados, porque quem manda no tributo é o Estado. É por isso que tem toda essa problemática.
Os ajustes, como falamos, eles têm aí a questão do documentário fiscal, CFAP, CST, nota fiscal, tanto que o ajuste CINEF mais famoso que nós temos é o número 7 de 2005, que regulamenta a nota fiscal eletrônica. E nessa esteira nós tivemos o chamado DANF, né, o DARCT e outros documentos fiscais que foram criados, porque afetam a indústria, né? Importante observar, o convênio tem uma regrinha lá na lei complementar, estabelecendo que ele trata de benefício, e só ele pode tratar, porque em números clausos, o artigo 155, para o segundo inciso 12, letra G, fala em convênio no sentido estrito. E a lei complementar 2475 trata de convênio. Aí você pode me dizer, então, quer dizer que protocolo não pode? Não. O protocolo, lá no artigo 38 do convênio 133 de 97, que é o regimento interno daquele órgão, diz o seguinte: 2 ou mais estados poderão celebrar entre si protocolos, estabelecendo procedimentos comuns, né? Então, o protocolo não se presta benefício, ele não pode conceder benefício, porque é entre 2 ou mais estados. Veja, nós temos aí um protocolo número 2, que revogou um protocolo bilateral entre Paraná e São Paulo. E temos outros, que é o protocolo número 3, e nós já voltamos a ele, né, que revogou um protocolo, que é o 192, entre o Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Amapá. O protocolo por si só não vai deixar de existir, porque a saída do Paraná não opera efeito contra os demais, mas apenas a favor do Paraná. Então, Amapá, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro terão substituição tributária ainda. Agora, o que é um protocolo nesses termos? Repetindo o artigo que eu citava aqui, que é o artigo 38, ele se presta à implementação de políticas fiscais, vocês viram que o CONFAS pode fazer isso, permuta de informações, artigo 199 do CTN, fixação de critérios de elaboração de pautas fiscais, vocês têm lá ato, COTEP, PMPF, né, ou a própria tributação, né, de alguns itens, e assuntos de interesse dos estados e do Distrito Federal. E protocolos não se prestam ao estabelecimento de normas que aumentem, reduzam ou revoguem benefícios fiscais. É por isso que o convênio pode. Vocês vão ver convênios tratando de assuntos que teoricamente seriam de convênios, de protocolos. Mas é aquela velha máxima em direito, quem pode o mais, pode o menos. Então, convênio pode fazer tudo. Por quê? Ele considera a unicidade de todos os 27 estados. Em alguns casos, votação de quórum, inclusive. Protocolo não, é só entre as partes interessadas. É por isso que ele não se presta a este fim. Tá? Ajuste documentário. O convênio, como nós vimos, tá? Eles são aprovados no CONFAS, publicados, existe um prazo, naquele material que nós citamos, que está publicado aqui na Consulta de Treinamentos e também no episódio 79 do nosso Momento Consulte, vocês vão ver esse desenho. O convênio tem que ser ratificado. E aí vocês me perguntam, tá, o protocolo precisa? A rigor, tecnicamente, não. Né? Mas um protocolo, geralmente, os estados não regulamentam imediatamente. E aqui eu chamo a atenção de um detalhe muito importante, oriundo lá da Lei Complementar 95 de 98, que é a lei que regulamenta, né, o procedimento de criação de leis, e genericamente, à luz do artigo 100 do Código Tributário Nacional, o convênio, no sentido genérico, não no sentido estrito, é legislação tributária, né? Então, atendem a essa lei complementar 95 de 98, bem como os ditames da lei de introdução ao direito brasileiro, que é um decreto-lei de 1942. E, entre essas regrinhas, ambos os protocolos, o número 2 e o número 3, repito, o número 2 diz respeito só Paraná e São Paulo, né? E o número 3, Paraná, Amapá, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ambos dizem que o protocolo entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, isso é validade, né? Ele foi publicado, ele tem vigência, mas ele ainda não tem eficácia. Por quê? Porque a cláusula terceira de ambos os protocolos diz, olha, este protocolo entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos, leia-se eficácia. Aqui é a palavrinha, validade, vigência e eficácia.
a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação. Ora, se ele foi publicado em janeiro, o mês subsequente é fevereiro, tá? Agora diz aqui, ó, este protocolo entra em vigor imediatamente, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês. Então, janeiro, eu não conto, primeiro fevereiro, ele entra em vigor em março. O que isso significa dizer? Olha, o Paraná naturalmente vai regulamentar este protocolo. Gilberto, e admitindo que ele não venha a regulamentar, ele poderá manter a substituição tributária inteiramente? Ora, não é a promessa que nosso querido secretário de Fazenda fez, mas poderá. Nós já tivemos uma história assim. Por quê? À luz do que prevê a Lei Candir, Lei Complementar 87 de 96, os estados têm competência absoluta do que ocorre dentro, né? O que significa dizer que dentro do estado, o estado pode manter. Ele só não poderá mais exigir a partir de março, porque a partir de março ele perde eficácia, que esses estados que nós citamos, né, no protocolo 3 e também São Paulo, quando mandarem, façam substituição tributária. E, abro aspas, admitindo que o Paraná não revogue, nós vamos entrar naquela regrinha do artigo 10 e artigo 11 do anexo 9, em que eu tenho que fazer o recolhimento antecipado do ICMS da substituição tributária. Tá? Porque toda vez que eu recebo um produto que não tem substituição tributária em outro estado, ou porque não tem protocolo, ou porque deixa de ter, ou porque tem uma medida judicial, eu, recebedor, o faço. É assim que funciona. Da mesma forma, se os demais estados revogarem, quando nós mandarmos, nós teremos que fazer. Agora, o que pode acontecer? O estado pode sair do protocolo, mas ele pode não sair e não regulamentar. Já é um outro efeito que foi comentado, né, naqueles 2 materiais audiovisuais que eu vou encaminhar a vocês, né, nos comentários. O que é importante nós observarmos aqui? A tendência é a revogação. E esta tendência traz para nós alguns cuidados a serem observados, além desta regulamentação, que é os cuidados que nós vamos ter que adotar no que diz respeito aí à retirada desses produtos. O nosso regulamento, né, aqui no Paraná, ele estabelece, a partir do artigo 19, do anexo 9, todos os procedimentos que nós temos que ter quando um produto sai da substituição tributária. E nós tomamos o cuidado de fazer uma publicação lá na página, né, de notícias do Grupo Consult. Então, é só procurar lá, consult.com.br, e lá na paletinha de notícias e artigos em cima, procurar no mês de junho, né, uma matéria de 10 de junho de 2024, que nós iremos linkar também no material, onde nós esclarecemos quais são os procedimentos a serem observados. Este procedimento é um procedimento padrão, mas atenção, eventual decreto poderá trazer excepcionalmente algum procedimento diverso. Mas quais são os primeiros procedimentos que você já deve ter de imediato? Bom, se ele entra em vigor, admitido que haja revogação em março, no último dia de fevereiro, vocês vão ter que fazer um levantamento do estoque, né, do que ficou, né, e este levantamento, vocês vão ter que tomar o cuidado de lançar lá no bloco H do IFD, fazer o inventário, vão calcular o imposto incidente dessas mercadorias em estoque. Atenção, do que não foi vendido. Até o dia 28 de fevereiro, inclusive, o que foi vendido, não entra nesse cálculo. É o que ficou, do dia 28 para o dia 1º. Né? E você vai levantar conforme os critérios, né? Geralmente é o custo médio, os valores informados na documentação fiscal, e, uma vez registrado no livro Registro de Inventário, que hoje é o bloco H do IFD, vocês vão calcular o valor do imposto e, em seguindo a regrinha do artigo 19 do anexo 9 do regulamento, vocês vão recuperar esse imposto, teoricamente, em 6 parcelas. Por que eu digo teoricamente? Esta é a regra. Se não sair nada dizendo, nós vamos seguir esta regra, tá? Este crédito é feito lá no bloco de ajuste do IFD, ICMS-PI,
código específico para isso, que é o PR 020081, né, que é lançado diretamente, nesse caso aqui, em 6 parcelas. Sempre lembrando que esses códigos, né, vão determinar a geração de um registro E111, em que vocês vão informar no campo 04 o valor referente ao crédito a ser apropriado, né? Nesta matéria que eu citei para vocês, do dia 10 de junho de 2024, atualíssima, né? Nós vamos referenciar mais uma vez, vocês vão ter todo o procedimento, mas já se preparem para fazer o levantamento desses dados. Outra informação, automaticamente registrar no livro o registro de ocorrências eletrônica, tá? Tomando esses cuidados. E aí você me diz, Gilberto, esse eu sou empresa do Simples, o que é que eu faço? Ora, as empresas do Simples, o mesmo anexo 9, a partir do artigo 21, determina que elas também façam um levantamento no último dia do mês anterior à exclusão, dia 28 de fevereiro, segreguem a correspondência de receita, tá? Mantendo aí a regrinha do artigo 28, parágrafo 8º, inciso 1 da resolução número 140 do Comitê Gestor, separando, e não mais vão fazer a retenção. E aí você me diz, Gilberto, o que eu faço com este crédito, já que eu não tenho como utilizar? Aí entra em campo um outro recurso, a partir lá dos artigos 52 e seguintes do regulamento, vocês vão ver a figura do ressarcimento. Vocês pedem ressarcimento para o Estado, né? O Estado vai autorizar, você vai poder negociar com fornecedores, é um título de crédito que você vai poder fazer, tá bom? Importante observar ainda sobre protocolos em especial, que o protocolo, via de regra, é a figura adotada por para se fazer substituição tributária, né? Por quê? É um acordo entre 2 ou mais estados e o fato de um sair não quer dizer que ele deixe de existir, mas depois o Paraná pode voltar. É por isso que uma regrinha lá do convênio 142, que regulamenta toda a substituição tributária, olha, diz, atenção, não é porque o produto deixou de ter substituição tributária que eu vou deixar de utilizar o SEST. Ou seja, lá no tabzinho vai ter o SEST. Em algum momento poderá, num outro governo, adotar essa figura. Além da matéria que eu citei aqui em junho, né, especificamente no dia 10 de junho, né, de 2024, nós publicamos uma outra com mais algumas informações no dia 15 de julho, né, com alguns detalhes específicos sobre outras rotinas que também merecem consideração e que nós recomendamos a leitura. Então, no dia 15 de julho, uma outra matéria que nós iremos referenciar. E aí, o que é importante observarmos quando falamos ainda de protocolos? Por que eles são importantes? O protocolo, assim como os convênios, são tratados no artigo 155, parágrafo 2º, né, inciso 12, letra G da Constituição, e daí na Lei Complementar 2475 e no convênio ICMS 183 de 97, repito, o regimento interno, os protocolos que dizem respeito à substituição tributária decorrem de várias regrinhas. Primeiro, substituição tributária significa dizer que eu vou antecipar a tributação do imposto que seria devido em outro estado. E aí entra em campo a soberania tributária daquele estado. Ele vai ter que autorizar que o remetente faça a retenção e recolhimento em seu favor e vice-versa. E aí nós estamos falando, à luz do artigo 102 do Código Tributário Nacional, da figura da extraterritorialidade. O artigo 102 do CTN diz o seguinte: a legislação tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora no país fora dos respectivos territórios, ou seja, quem manda aqui no Paraná é o Paraná, quem manda em Santa Catarina, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Minas, Tocantins e assim por diante, nos limites em que ele reconheçam extraterritorialidade, os convênios de que participem ou de que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. Ah, mas aqui ele fala em convênio. Um convênio pode regulamentar substituição tributária? Pode. O convênio 142, inclusive, diz que convênios que disponham sobre energia elétrica, combustíveis e lubrificantes, sistema de venda porta a porta de veículos automotores em operação de faturamento direto para consumidor da indústria, serão sempre tratados por convênios.
Agora, isso não impede que um convênio regulamente de substituição tributária, eu repito, convênio é o mais forte dos instrumentos, quem pode o mais, pode o menos. O protocolo é que tem limitações, então é normal que a substituição tributária, à exceção dessas 4 situações que são elencadas no convênio 142, seja regulamentada por meio de protocolos. Tanto é verdade que é o que nós tratamos nesse outro livro de substituição tributária, que está na sua 3ª edição, e é prefaciada pela querida professora Bettina Gruppemeyer, aqui da Juruá. Nós colocamos depois os links aí para aqueles que quiserem estudar um pouquinho mais a temática. Ficando aqui o alerta que convênio e protocolo cumprem, antes de tudo, em sede de substituição tributária, a extraterritorialidade, o que significa dizer que a partir do momento que ele deixa de ter eficácia, e aqui, março, a exigência interestadual cessa de imediato. Né? O que é importante observar, gente? Fundamental que se tenha em mente que convênios, protocolos, tem todo um regramento específico que tem que ser seguido conforme o que nós estamos falando para vocês. Eles podem trocar informações? Podem, mas é fundamental que se saiba que essa ideia de protocolo e dessa territorialidade não é algo que nasceu do convênio da lei complementar que regulamenta o CTN. A própria Lei Candir, atendendo o 146 da Constituição, e aqui o 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra B, cabe à lei complementar e regulamentar a substituição tributária. E aí a Lei Candir, no artigo 9º, diz o seguinte, convalidando o que eu disse agora no 102, que a adoção do regime de substituição tributária em operação interestadual dependerá de acordo específico celebrado pelo Estado interessado. Gente, notem que aqui foi uma legislação mais inteligente. Ao invés de usar a palavra convênio no sentido genérico, se usou a palavra acordo. Como eu disse, pode ser protocolo, pode ser convênio. Via de regra é protocolo. Naqueles 4 casos é convênio. E essa responsabilidade poderá ser atribuída ao contribuinte que realizar a operação com petróleo, lubrificantes, né? Poderá também ser atribuída em casos de diferencial de alíquotas, né? Quando o produto é destinado ao imobilizado. E nestes termos em especial, ele é fundamental para que haja substituição tributária. Agora, eu insisto, e quase que em grau de finalização do nosso bate-papo, porque eu já falei por demais, que a extinção do protocolo não tira o direito do Estado de regulamentar o convênio. O que significa dizer, o protocolo, né? Significa dizer que se eu vender lá para o Amapá, e lá dentro continua aquele protocolo em vigor, o Estado possa exigir do remetente a substituição tributária. Não poderá fazê-lo porque o protocolo foi extinto será extinto a partir de março. Agora, pode exigir na entrada? Pode. Pode determinar que o produto não entre no Estado? Pode. Pode fazer barreira? Pode. Então, se você vende para esses estados, você vai ter que ajustar com o seu comprador. Olha, a responsabilidade passa a ser sua. Alguns fornecedores, para não perder o cliente, fazem um acordo em recolher esse tributo. E atenção, a partir de agora você não é mais, março, repetindo agora, né? Você não é mais contribuinte daquele estado. Então, o recolhimento da GNRE será feito em nome do destinatário. E aí vocês fazem uma compensação, um acordo, né, para ver como é que ele vai repassar esse valor. Ou ele, então, recolhe antecipadamente quando você manda os valores e está tudo certo, a menos que ele possa ter um regime. Mas não é obrigação sua, tá? Isso é fundamental que você tenha em mente, tá? Mais importante observar, gente, é que este protocolo aqui no Paraná, ele está regulamentado a partir do artigo 123 do anexo 9º do nosso regulamento. E originalmente é o convênio, ou perdão, o protocolo que deu início à substituição tributária. Vocês vão ver que existem 2 convênios ali citados, não há nenhum prejuízo, como eu falei, quem pode o mais pode o menos. Um convênio pode regulamentar a substituição tributária, intervir no protocolo, mas o protocolo não. Originalmente é o protocolo 192 e o protocolo 70 o 192 ele é de 2009 e por que o 70 de 2011? Ora, é o protocolo em que o Paraná, tá, fez um acordo com São Paulo.
Os produtos estão lá listados por NCM, por SEST, vocês vão ter todos os dados e envolve, né, em grau de conclusão, repito, operações com produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Ok? Bom, aqui fica então um bate-papo, agradecendo o meu querido amigo João, da dica, da pauta, e dizendo a você que se você também tem uma pauta, tem uma sugestão, tem uma dúvida, fazer, pô, Gilberto, você falou, e não entendi nada. É por isso que nós vamos colocar lá um linkzinho para você poder acompanhar. Você pode mandar a tua sugestão, teu comentário, tua crítica, ou então a dúvida que você possa ter de duas formas. Aqui embaixo existe um espaço onde você pode pôr os comentários, ou então você pode mandar para aquele nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br, que nos deixa feliz. Nós temos recebido muita comunicação daqueles que nos assistem, o que é um privilégio poder atendê-los e produzir material de qualidade, que nós acreditamos você também julgue ser. É por isso que fica aí aquele pedido de você curtir, comentar, compartilhar, e se você ainda não é inscrito, indicar para os amigos, e aqui embaixo tem uma sinetinha que você pode acionar, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. De resto, fica aquele nosso agradecimento por essa oportunidade, pedindo a você que nos acompanhe nas redes sociais, estamos lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, né, no YouTube, tanto a Consulte como eu, Gilberto Meira, tá bom? Gente, dito isso, esperando que eu possa ter sido útil nesses comentários, eu me despeço e aguardo vocês para o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!